Bom, meus amigos, nesse episódio do Cybercop, acontece ali o rapto do Capitão Oda. Bom, enfim, o Oda está se dirigindo à base do Zack e ele recebe uma ligação. Está se dirigindo para lá. Ele diz, tá, eu vou dar uma passadinha ali antes de chegar na base. E ele chega lá, os Cybercop já tinham atuado e, no caso, renderam os bandidos ali, ok. É uma coisa, na verdade, no caso, e o Cybercop não viatura. Ali, na Destrap eles querem ali o fim da tecnologia cyber e o fim. Criou-se a tecnologia cyber para uma coexistência do homem e da máquina. Mas a era da humanidade deve ter um fim. Sim. Ao entrarmos na era dos siliconioides, a tecnologia cyber tem de ser destruída. Da humanidade, enfim. E aí tá, o Barão Kageyama pergunta, tá, e quem se prontifica, qual de vocês se prontifica a brincar com o Cybercop? E aí o Einstein ele diz, pode deixar comigo que eu faria uma coisa nova. E aí que tá, ele faz uma armadilha pro Oda. E o Oda tá andando com o seu carro, indo à base, e de repente aparece uma mulher, embarque aí no meu carro. E quando ele tá levando essa mulher, tem uma hora ali na estrada que é um caminhão na frente, aquele caminhão, digamos, o obriga a parar, ele tá atrás do caminhão, e ele sente aquilo ali, quando vê, abre as portas do caminhão, aparecem os soldados da Destrap, e aquele caminhão aliás, o seu carro é puxado para dentro do caminhão. Pode subir. Enfim, aí o Capitão Oda fica refém do Barão Kageyama. Não sei se refém seria o termo correto, mas enfim, ele tá lá, ele tá preso lá, e a prisão dele ali é como se fosse, como é que eu vou dizer, preso num campo de energia, será que dá pra dizer assim? E o Barão Kageyama diz, olha, ele pergunta, o que vocês vão fazer? O Oda pergunta, e o Barão Kageyama falou, você criou o Zack e você vai destruí-lo, nós vamos acabar com o prestígio do Zack. Um protótipo, um clone, como é que eu vou dizer isso? Igual lá na base do Cybercop. Mas esse Oda é estranho. Ele chega quieto, né? Ele é um Oda falso. E aí não fala nada, enfim. Aí os Cybercop ali, eles estão tocando na banda deles lá embaixo. Claro, aí eles estão vestidos normais, tocando lá a música. E aí tem uma hora que o Martin está tocando a bateria, depois ele diz, ó, agora tua vez, Takeda. O Takeda tá tocando a bateria. E quando o Takeda tá tocando, lá em si, lá no Zack, toca o sinal de alarme, de emergência, mas na hora, esse falso Oda, ele aperta o botão e cessa o alarme. Mas o Takeda, quando ele tá tocando a bateria ali, tem uma hora que ele para. E aí todo mundo pergunta, por que tu parou? Ele diz, olha, eu tive a impressão de ter ouvido o sinal de emergência. Emergência. O que foi? Ainda tem muito que aprender. Logo agora que estávamos esquentando, você resolveu parar? Oh, eu tive a impressão de ter ouvido o sinal de alerta. Ouviu o sinal? O Takeda dó. Aí ele diz, eles dizem assim, não, você tá louco? Parece que o Takeda gosta de trabalhar, enfim. Só o Takeda percebeu que tocou o sinal de emergência. Aí depois eles chegam lá, eles param de tocar e vão pra lá. E aí lá na base eles conseguem ver nas telas ali onde aconteceu o incidente, daquele sinal de emergência, que na verdade o falso Oda parou ali quando apertou o botão do teclado. E os mortos ali. E aí diz assim, bah, agora vamos começar a questionar a existência do Cybercop, a utilidade, enfim. E vão querer acabar com o Zack.
lembra aquele mesmo problema que acontecia na questão do Doberman ali, da automatização da segurança, que seriam os robôs, mais ou menos seria essa ideia. O Zack não está servindo de nada, vamos acabar com o Zack. E o outro ali, ele fica meio que de costas para eles ali, não fala nada, enfim. O Marty fica meio assim, pá, eles estranham, tá, acaba. E aí tá, há aquela preocupação por parte deles para com o capitão. E acontece mais um momento ali que toca o sinal de alerta. E aí eles, agora é a nossa vez, vamos mostrar para que o Zack serve. O alerta que tocou, com esse falso Oda tendo o controle dos sistemas, foi uma cilada para o Cybercop, para o Zack. E eles chegam lá e as pessoas são mortas e dizem, chegamos atrasados. E aí chega a polícia convencional e tenta rendê-los. E diz, vocês estão presos, estão acusados de fazer tal e tal coisa, como se eles foram atender um incidente, mas na verdade agora com essa armação que foi uma cilada. A polícia convencional está culpando o Cybercop, o Zack. Enfim, eles são, de uma certa forma, rendidos pela polícia ali, detidos. Mas não, depois eles voltam para a base. Mas o falso Oda, fica detido. E aí na base há uma... Fique aqui, se você sair agora sem ordens, pode estragar tudo, enfim. O Zack fica desfalcado sem o Capitão Oda. E aí há uma dissensão ali, já existe essa dissensão há um tempinho com o Akira e o Takeda. E o Akira, ele diz assim, não me diga o que fazer. Ele dá um soco na boca do Takeda e o Takeda cai. Era um grande... E aí ele vai atrás do capitão. Ele vai onde o capitão está sendo detido lá pela polícia. Enfim, e aí ele e o Oda, ali não... Eles escapam dali. E aí eles estão, digamos assim, numa fuga. E aí ali no Zack eles localizam, o capitão e Marty estão indo para tal direção. E estão carregando... Estavam levando uma Cyber-Arma. Tá, e aí a Tomoko diz, olha, mas nessa direção aí só tem a usina hidrelétrica. E essa é mais uma cilada para destruir o Cybercop. E o Barão Kageyama, ele disse lá pro Oda, esses dois aí, que no caso é o falso Oda, e o Marty estão vindo aqui para se autodestruir. E aí tá, chega ali na questão da... Quando eles estão se direcionando ali, o Marty e o falso Oda, aí acontece... Tem umas barreiras policiais. É uma barreira? É o veículo procurado! Parem! Parem! Esse babá! Parem! Vamos atrás deles! Vamos seguir! A primeira barreira policial, eles passam com o carro. Depois tem mais outra barreira. O Marty pega a Cyber-Arma e dá, como é que ele diz, um disparo de advertência. Ele atira com a Cyber-Arma com os policiais convencionais. E depois tem como é que eu vou dizer, um salto com o carro, é bem legal aquilo ali. Sabe que o Cybercop é que ele tem umas... É precária, mas ele dá a ideia aí do... Mostrar algumas coisas excepcionais. Enfim. Aí lá do Zack e os demais saem à procura dos dois. E aí eles saem. E aí quando eles saem com o outro carro, os dois carros são um Toyota, né? Aí mostra que eles têm 2 viaturas no mínimo. Aí eles saem com a outra viatura, enfim. E eles vão de encontro à usina hidrelétrica. Quando chega lá na usina, lá, o Marty com o falso Oda, aí entra na usina, enfim. Aí chega uma hora que ele chega de frente com o Oda, que está preso naquele campo de energia ali. E ele diz assim, não, mas 2 capitães... perdão, falei o plural errado. 2 capitães. E aí ele... Um diz o outro, ele é o impostor, ele é o impostor. Daí ele não sabe o que fazer. E ali tem uma bomba
relógio instalado, e tá rolando aquele tempo ali. Aí tá, chegam ali, também chegam os demais Cybercop ali. O Saturno com as suas antenas ali, o seu dispositivo ele descobre onde eles estão, capta onde eles estão lá naquele lugar. Eles vão até lá embaixo. E aí chega na hora, tem 2 capitães. O que faremos? Aí qual é o verdadeiro? Aí o Saturno mais uma vez com o seu dispositivo, que as suas antenas, ele capta. Ele é o impostor, não há sinal de vida. Ele, impostor, não há sinal de vida. O capitão! Desligue aquele botão. Está bem. Vamos sair daqui, rápido. Certo. E aí o falso Oda começa a lutar com eles. E aí, determinada feita, ele se transforma no Android, ele se manifesta como Android. E o Oda, verdadeiro, diz ao Mercúrio, desliga aquele botão. E ele desliga o botão ali e sai aquele campo de força que eu prendi ali, aquele campo de energia. E aí ele tá livre. Enfim, e ele diz, vamos sair daqui. O Android ainda luta com eles. E o Oda diz, vamos todos sair daqui, é uma bomba. Enfim, e aí quando eles saem, eles estão saindo, o Marte começa a brigar com o Android. E aí tá, saíram os demais e estão ali. E aí ocorre uma explosão. Aí eles pensam, pá, Marte, o que aconteceu com o Marte? Ah, sei lá, como se há a possibilidade de ele ter morrido, enfim. Papi! Você está bem? Graças a você. Todos estão salvos. Mas aí o Marte sai, todo ruim, e ele cai, assim, e ele pede desculpas ao Júpiter pelo que fez, no caso, o incidente do soco. E aí o Júpiter diz, não, mas não fica tranquilo, porque se não fosse por ti, essas atitudes todos estão salvos. Enfim. Aí o Android, ele aparece e começa a atacar o Cybercop. E ali ele tem uma... Como é que eu vou te dizer? Como se fosse uma presilha, que ele joga assim uma... Eu vou usar o termo corrente, mas não fosse corrente, como se fosse umas cordas. Que ele joga e essas cordas dão um choque no Cybercop. E aí ele faz isso aí com todos. E aí começam os ataques dele. E aí tem uma hora que ele ataca o Júpiter. E o Júpiter ele consegue fazer uma... Como é que eu vou dizer? Um contra-ataque, uma contra-força com ele. E aí fica aquele negócio meio que parece um videogame. Joguinho de videogame daqueles das antigas. Uma energia contra a outra e a energia do Júpiter supera. E aí tem uma hora que o Marte e o Mercúrio acionam uma cyber-arma ali para atacar, enfim. Aí determinada feita, depois de todo esse embaraço aí, o Android ainda dá um sufoco, mas tem uma hora que o Júpiter manifesta a Cyberforce e diz, ó, já chega, e aí concentra a Cyberforce, enfim. Conseguimos! O Júpiter derrota o Android com um golpe, o Android cai lá embaixo na água lá, e o Capitão Oda é salvo, bom, já tinha sido salvo,
e volta pro Zack. E aí fica... Bom, enfim, o Zack volta ao normal. O Zack ficou em apuro sem o capitão, mas os seus subordinados agiram muito bem e tiveram sucesso em mais uma operação.